Boa noite, meus queridos companheiros de Ideal Espírita. Meu nome é Vera, sou do Centro de Educação e Orientação Espírita, cujo mentor é Jesus Gonçalves, né? Que fica ali na rua Mapendi, o famoso CEOI. Então é um prazer grande estar aqui, é uma alegria estar sempre em contato com esses companheiros que a gente fez aqui, amizade, né? Faltam muitos aqui que não estão presentes no dia de hoje. É janeiro, né? E esse calor também, às vezes a pessoa não quer sair de frente do ventilador. Então que a espiritualidade amiga da casa, os nossos companheiros possam nos envolver e que sejamos instrumentos bons, necessários para nós mesmos e para todos que aqui estão, em especial aqueles que assistirão amanhã. Então, o estudo de hoje é um estudo que é interessante, porque qual de nós... Tem alguém aqui que é a primeira vez na doutrina espírita? Acredito que não, né? Talvez na casa, mas na doutrina não. Então, foi nos dado a parte para falar sobre causas anteriores das aflições. E nós sabemos como é importante os esclarecimentos na nossa vida, né? A gente observa as casas espíritas, não são tão cheias, e dependendo do local, então, né? Nós temos uma casa aqui em Vargem Pequena que foi construída com um lugar para 500 pessoas. 500 pessoas. Quem vai lá fazer o estudo diz que faz palestra para 3 pessoas. Numa casa para 500 pessoas. Aí a gente pensa o quê? Não estão aflitos? Quem não está aflito? Primeiro que o nosso planeta é de provas e expiações. Já é um planeta que a característica é essa, de aflições. Mas para a gente lidar com a aflição, não é só mexendo com a nossa emoção, com uma música, um grito, uma coisa assim, que mexe naquele momento com a emoção e daqui a pouco não mexe com a razão. E para mexer com a razão, nem todos querem raciocinar, né? E como a doutrina espírita nos traz esclarecimento sobre nós mesmos e não sobre o outro, porque a gente gosta, está acostumado a culpar o outro, culpar pai e mãe, né? O vizinho, ao filho, o esposo, a esposa, porque é muito complicado conviver. Agora, com esse tema aqui, em meio de lobos, como o nosso companheiro falou ali, que saibamos lidar com os lobos. E nós? Será que nós somos lobos? Porque ver o outro como lobo é o que a gente mais vê, que o outro está errado, que o outro fez isso, por isso eu estou sofrendo isso. Então, é muito fácil a gente passar essa responsabilidade para o outro, né? Dizer, eu estou assim por sua causa. Não, você está assim porque realmente não se esclareceu, não faz um esforço para se ver como é, né? Se a gente pedir uma pessoa, se alguém me pedir aqui, coloque 10 virtudes suas aqui e comece a trabalhar essas virtudes. A gente não vai nem conseguir pensar direito, né? Quais são as nossas virtudes. Por quê? Porque a gente acha que tem virtudes, mas não sabe identificar. Porque, na verdade, a gente não sabe identificar na nossa postura essas virtudes. Mas todos nós achamos que somos virtuosos. E que o que a gente faz ao outro é aquilo que o outro está pedindo. Bateu, levou. Não é assim? Outro dia eu ouvi um companheiro dizer assim, um falou para mim, por que você está gritando comigo? Por que você está falando assim comigo? Ele, estou falando como você fala comigo. Mas é assim que a gente vai viver. Por isso que nós estamos aí, o mundo nessa violência, e não é só a violência de arma, nada disso. É a violência no olhar, na forma de discriminar as pessoas, não é? Porque se você não é da minha religião, você não tem Deus.
Quantos dizem para nós que nós não somos cristãos? Sem saber como é que a gente conversa com Jesus, como a forma que nós vemos Jesus, não é? A gente pode não dizer, Jesus veio nos salvar, e imaginar ele sempre naquela cruz ensanguentado, sofrendo. Não é a proposta espírita. A proposta espírita são os ensinamentos de Jesus, a parte que fala sobre os ensinamentos de Jesus. Então, tudo começa naquela parte lá que fala sobre as aflições, né? O motivo das aflições. Até semana passada foi o menino que veio aqui, Robson. Gosto muito do Robson, né? E ele falou sobre as causas atuais das aflições. Eu achei muito interessante, porque ele fala das bem-aventuranças. E realmente, né? Se a gente ler, como foi dito na semana passada, bem-aventurados que choram, que serão consolados, bem-aventurados que sofrem, os que são pobres, têm fome, que serão ricos no reino do céu. Aí você fica pensando, mas que isso, né? Por que Jesus falou isso? Bem-aventurados, felizes aqueles que passam por situações aflitivas. Porque existe algo além disso, né? Então, esse papel do espiritismo na nossa vida é muito importante, muito mais do que a gente alcança. Por quê? Porque nós não praticamos corretamente. Como diz lá no capítulo, Kardec diz no Evangelho, que o espiritismo precisa ser bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. O que é bem sentido? Quando minha mãe desencarnou, a minha família toda é católica, e não é católica de ir só à missa. Católico estudioso, é católico de dar palestras de encontros de casais, essas coisas que tem na Igreja Católica. Muito boas essas palestras, né? Aí ela desencarnou e minha família perguntou, quando tiver a missa você me fala, sétimo dia. Eu falei, não, eu não vou mandar rezar a missa. Eu sei que a família irá, né? E eu, claro, irei à missa, porque oração nunca é demais. A intenção da oração é uma só, né? Alcançar aquele ser que se foi. Naquele momento você para e faz uma oração pedindo que amparem, onde quer que esteja. Então é muito válido, claro. Aí um dos meus primos falou, posso marcar uma missa na igreja ali da Taquara? Eu falei, pode, eu irei. Mas eu não estarei no sétimo dia na igreja, eu estarei na minha casa espírita. Quem quiser ir lá, né? Vá lá para ouvir a palestra. Alguns foram. E depois ainda disseram assim, que coisa chata que é o espiritismo. Eu achei muito chato aquilo, um silêncio. Por quê? A gente não gosta de ficar em silêncio porque a gente para pensar. Quem é que gosta de pensar? Raciocinar naquilo. Isso que eu estou fazendo aqui, para mim é maravilhoso, porque eu estudei. Eu estou estudando, né? Então, isso aqui é um estudo. O espírita, ele estuda, ele está sempre envolvido num estudo. Por quê? Ele quer saber tudo mais do que os outros? Não. Porque ele precisa despertar, né? Esse livro, despertar para várias questões que, quando a gente muda, as coisas parecem que perdem o valor. O que o outro diz para a gente com raiva parece que dói menos, sabe? Ou pelo menos a gente não mastiga tanto aquilo dentro de nós. Por quê? Porque a gente entende que o que eu vou reagir. Mas muitos de nós, eu inclusive, reajo. Aí depois que reajo, penso. Tanto estudo e pouca ação dentro de mim mesma. Porque a verdade é essa. Nós precisamos, como diz aqui Kardec, sentir o Espiritismo em nós. O Espiritismo nada mais é do que trazer Jesus, trazer esses ensinamentos dele. Aquele filme, aquela série que houve, né, The Chosen,
que foi muito interessante, recente, né? Oi? Jura? Ah, que bom saber. É, né? Eu vi até o terceiro, porque depois disse que passou no cinema, não sei o quê. Então a gente precisa buscar para ver a continuidade, né? É bom saber disso. Então, ele nos mostra aquele Jesus, achei tão tranquilo, aquele homem que fez. E aquilo mexeu com ele também, tanto é que ele faz várias entrevistas sobre isso. Como ele começou a ver a vida de outra forma. Por quê? Ele se dedicou a olhar os ensinamentos do mestre para fazer o personagem. Quando você para e observa os ensinamentos, claro que mexe com você, né? Mexe com a gente. Então, primeiro é saber quem é Jesus para mim, né? De que forma eu posso aproveitar os ensinamentos dele. Porque quando a gente fica preso na letra, como dizem, né, lá na parte do Velho Testamento, a gente fica preso em situações de uma história de um povo. E quando você entra na parte do Novo Testamento, com os ensinamentos de Jesus, você começa a colocar. Por exemplo, uma parte que eu amo é aquela que ele encontra a moça lá no poço, ela vai pegar água, e ela era discriminada por todos, porque era uma mulher que tinha tido vários maridos, e nós somos assim. Nós discriminamos pessoas porque foram isso, porque fizeram aquilo. E nós? O que nós fazemos que podemos envergonhar os outros, né? Mas a gente não se olha. Então, a primeira parte é essa, ver o ensinamento que o mestre nos traz. Então, pelo menos, como diz aqui, lá na bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados os aflitos. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho. Tipo assim, nós sabemos, como disse na reunião passada, sobre as aflições atuais. Nós sabemos que muitas das dores que nós passamos é dessa vida mesmo, né? Às vezes você encontra uma pessoa ou tem um filho e fala assim: eu acho que tem algum problema com esse meu filho de outra vida. Será que não foi dessa? Será que eu dei atenção a esse filho? O que eu passei para que ele fosse hoje dessa forma? Porque nós somos espíritos e cada um tem a sua individualidade. Às vezes, igual essa semana, eu trabalho com um público e um senhor falou assim: o mundo está bem ruim, Rio de Janeiro então está horrível, né? Aí eu falei: o que me deixa triste é olhar para os rapazes que estão praticando crimes, violências, né? Intimidando pessoas, e saber que ontem eles eram crianças, hoje tem 20 anos, 22. Aí a gente olha e pensa assim: pô, outro dia estava de fralda. Já foi um doce de criança. O que fez com que essa mente mudasse? Falta de amor, principalmente. Falta de orientação. Aí ele virou e falou assim, o senhor falou para mim: não, minha filha, eu conheço uma família que o pai é trabalhador demais, a mãe também, ele é pedreiro, não fica nunca desocupado. Ela trabalha em casa de família, mas é uma pessoa exemplar. E o filho foi para bandidagem. Ofereceram uma moto a ele, ofereceram isso, aquilo, encheu os olhos e foi para bandidagem. Aí eu falei que a base era em casa, né? Ele falou: não é aí. Ele teve bons exemplos. Eu falei: você conviveu com ele dentro de casa? Porque às vezes a gente dá o bom exemplo do trabalho, do ter, né? Olha, teu pai trabalha para você ter uma televisão, para você ter um carro, e só isso ele ouviu. Mas não é você ser um bom homem, você ser um cara honesto, você ser um cara trabalhador que lute, sonhe com o que você quer e corra atrás dos seus objetivos, né? Que respeite as pessoas, que veja no outro um filho, um pai, um irmão, né? Então, a gente não viu ele fazer isso.
Porque será que quando a gente faz isso, nosso filho não é dos melhores, nossos filhos, né? Podem, quem tem filho aqui, podem não ser maravilhosos, perfeitos, porque não tem nenhum de nós perfeito. Nós estamos em busca de sermos melhores. Perfeito só Deus, né? Então, a gente sabe muito bem, mas não são voltados para coisas que não devem. Aqui mesmo, nesse capítulo, fala sobre isso. Os pais que reclamam dos filhos, mas de que forma foram orientados os filhos, né? Quando estavam, já perdi o negócio onde estava. Aí, então nós precisamos, como diz aqui, né? As coisas que acontecem, e as coisas que acontecem que a gente não explica. Às vezes eu conheço pessoas, inclusive pessoa que me trouxe para essa casa aqui, pela primeira vez há anos atrás, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa generosa, que sempre fez tudo pelo outro. Precisava de alguma coisa, estava ela lá com um bolinho, uma coisa para dar uma alegria, e vivia uma vida difícil, muito difícil, com filhos com problemas de saúde, filha que viu lá em cima de uma cama até partir antes dela, né? Mas nunca perdeu o sorriso, né? Nunca perdeu a alegria, a vontade de amar, de se dar, de ser generosa, de participar de alguma coisa positiva. E a gente pergunta, mas por que tanto sofrimento? Uma pessoa assim tão boa, já teve uma vida, de repente uma vida lá no passado com o marido, uma situação difícil, depois vem os filhos, perdeu um outro filho do coração, e só assim, perdeu 2 filhos antes dela, né? E partiu do nada assim. E muita gente diz assim, eu queria morrer assim. Não. Não seja, não se engane, não se iluda, porque às vezes ficar em cima de uma cama é triste. A gente não quer, ninguém quer. Mas às vezes é um momento de preparação daquele espírito para partir. E quando você está, estou aqui falando com você, de repente, bum. E aí? Como é que eu vou me sentir fora do corpo de repente? Dependendo da situação, dependendo do meu grau de espiritualidade que ela tinha. Acredito até que ela foi bem amparada ali naquele momento. Acredito mesmo. Inclusive no velório, o Vicente mesmo comentou isso, né? Que ela foi muito amparada por ser essa pessoa maravilhosa, esse espírito muito bom. Agora, por que veio? Aí a gente não entende. Só se entende quando você vê uma outra vida. E quem fala isso? O Espiritismo. Porque Jesus falava isso, né? De nascer de novo. Então, de novo nascer, porque você já nasceu antes. Já houve alguma coisa no passado. E outra coisa, a gente aprende a ser um pouco mais resignada quando a gente está esclarecida. Não adianta chegar uma pessoa para você e perguntar assim, você acredita mesmo nesse negócio de reencarnação? Aí você fica assim, não, acredito. Aí quando me pergunta, eu digo, não acredito. Mas como assim, você não é espírita? Eu falei, não, eu sou espírita. Acreditar é uma coisa que você acredita agora, daqui a pouco você não acredita mais. Eu sei que isso existe. Por quê? Além de ter muitos estudos de pessoas que não são nem brasileiros, né? De muitos companheiros que sempre se debruçaram em cima dessa questão, é bom acreditar? É bom acreditar. Mas é bom a gente saber, com certeza, ter essa certeza dentro de nós. E preparar todo esse nosso jardim de hoje para colher flores lá na frente. Porque muita flor murcha ou espinhosa que estamos colhendo hoje é uma questão do passado. Mas eu não mereço estar pagando por uma coisa como eu já ouvi. Isso é injusto. Eu estou pagando por um negócio que eu nem me lembro que eu fiz.
Eu posso não me lembrar, né? Tudinho, porque graças a Deus a gente não lembra. Vamos supor que eu tenha sido uma inimiga dela, que por trás esfaqueei ou fiz alguma coisa por trás, agi de má fé com ela. E hoje ela vem como minha amiga. Se eu me lembro do passado, já imaginou que situação? Eu vou ficar com medo, ela vai ficar com medo de mim, e eu sem graça com ela, como é que eu vou falar com ela se eu já fiz tanto mal a ela? Então, bendito esquecimento. Alguns, principalmente crianças, lembram de algumas situações. Vem uns flashes, sabe? Uns flashes. Mas não é bom. E às vezes a gente acha assim, eu queria tanto me lembrar do meu passado. Deus me livre. Porque só do meu pensamento e dos meus sentimentos, coisas, né, que a gente sente, assim, do nada, como é que se diz? Gostos que de repente te vêm. Eu disse, assim, meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Às vezes é uma lembrança. Outro dia eu estava conversando com um psicólogo e eu falei para ele, às vezes eu não estou no nada, tomando banho, isso aqui vem um pensamento horrível na minha mente. Será que é algum companheiro, né? Ele falou, pode ser, ou não. Alguma coisa que te remeteu ao passado, né? Às vezes você olha uma cena num filme e fala assim, nossa, parece até que eu vivi isso aí. Ou gosta de uma situação violenta que aparece. Por que será? Então, que tipo de espírito fomos nós num passado? Então, essas coisas todas é melhor esquecer, mas ter o entendimento que a doutrina traz de que nós já vivemos outras vidas. E se vivemos outra vida, estamos passando por aflições hoje que nós desconhecemos, como diz aqui, né? Acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Quantas vezes aqueles tsunami, né, que arrasou lá há uns anos atrás e matou muitas pessoas, aquelas pessoas estavam ali, coincidência? As pessoas, eu vejo o espírita falar em acaso, foi uma coincidência. Eu conheci a Vera, igual outro dia uma companheira falou, olha que coincidência. Eu falei, eu não uso essa palavra porque coincidência é nada, é o acaso. O acaso é nada, e nada não existe. Então, se nós sabemos, sorte, boa sorte para você. Sorte. Tudo que nós fazemos vai voltar. Se fazemos o bem, vai voltar. Se fazemos o mal, vai voltar. Só que nós somos muito, como é que se diz? Queremos a coisa logo, rápido. Se eu não gosto da Ana, e ela faz alguma coisa que eu não gosto, eu quero que ela pague. E eu quero ver ela sofrer nessa vida. Só que Deus é tão bom. Essas leis todas que estão aí vai fazer a gente resgatar alguma coisa errada, às vezes daqui a 200 anos, 300 anos, quando nós tivermos condições de passar por isso. Não é uma coisa assim, tu fez, na próxima você vai ver. A gente pensa que é na próxima. Mas na próxima, às vezes, a gente não tem condições de aguentar. Por exemplo, essa companheira que foi da casa. Será que eu teria condições de aguentar o que ela aguentou nessa vida? Talvez não. Por quê? Porque eu ainda sou muito frágil. Nós somos muito frágeis. Como perdoar o assassino de um filho, por exemplo. Será que nós temos essa condição hoje? Né? Mas nós já temos uma questão simples. Orar por aqueles que nos perseguem. Isso é uma orientação da doutrina dos Espíritos, de Jesus, não é mesmo? Então, essas coisas, flagelos todos, a enfermidade de nascença. Quantas pessoas vêm já com uma situação na cadeira de rodas, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer as suas necessidades sozinhas, sempre precisando de auxílio. Por quê? Porque Deus não é amor? Aí você pensa, que Deus é esse que deixa uma criança de 2 anos com câncer? E hoje a gente está vendo quantas crianças estão nascendo com problemas. Aí você vai a um velório, você vai, como outro dia,
uma amiga perdeu o neto, aí você vai chegar e vai falar para ele, para ela, isso que a doutrina nos esclarece. Ah, ele passou por isso porque ele está pagando. Pelo amor de Deus, qual é a nossa função nessa doutrina, aprendendo a amar, a consolar, porque a doutrina é consoladora, é consolar, é chegar perto e falar, estou aqui, tá? Se precisar de mim, eu estou aqui, sem explicar nada. Porque quem quer explicação vem à casa espírita, ou vai a uma igreja, ou vai aonde achar que se sente bem. Não é a gente chegar e dar uma palestra num velório, né? Porque isso que está passando é assim mesmo, é coisa de outra vida, coisas que ele fez de errado. Quem está pagando, né? Muito espírita gosta de falar isso. Não ajuda porque deixa ele lá porque ele está pagando, morador de rua, está caído ali. É teu irmão, igualzinho. Aí dizem até espíritas, meu irmão não, ele deve ter. Imagina o que esse cara fez na outra vida para vir assim. Eu falei, talvez tenha falado isso que você está falando agora. Entendeu? Porque o que Jesus nos remete? Jesus nos convida. O que a doutrina nos convida? A uma palavra, amar. Amar. Mas a gente acha que ama. A gente ama o nosso filho, a gente ama o nosso neto, né? A gente ama aqueles que estão em torno de nós. Mas o amor verdadeiro que Jesus veio é para todos. É olhar o filho do outro na hora que ele está lá no sinal te pedindo para comprar uma balinha e que a gente fica, falo ou não falo, abaixo o vidro, não abaixo. É dar uma palavra, principalmente se for criança. Sabe? É lógico que nós temos que andar com atenção. Né? Jesus mesmo disse para ser como a cobra, não sei o quê, e ser atento e tal. A gente precisa ter atenção, aonde for, em qualquer lugar. Né? Eu moro aqui pertinho, vim andando, então vim atento, olhando. Agora, hoje você vê assim, ó, com o celular na mão. Aí acontece uma coisa, e diz assim, meu Deus, meu filho foi assaltado. Por quê? Porque ele estava com aquele celular distraidamente. Mães, quantas mães educam, passeiam com seus filhos com o celular, e a criança lá no carrinho, ou então está correndo na beirada da rua, mas a mãe está no celular. Falta o quê? Atenção. Então, aonde começa essa questão do esclarecimento? Na base, que é em casa, é em casa. Na nossa casa nós temos evangelização. Então as pessoas levam as crianças, outros não. Aí a gente pergunta, por que você não trouxe? Vem reclamar, né? Vem conversar com a gente sobre a família, sobre filhos da filha que já partiu e que ela que toma conta, aquela mãe que mora num cubículo, mas cuida de um monte de neto, um monte de gente dentro daquele espaço. Porque nós não avaliamos isso, porque nós não vivemos isso. Só sabe quem passa. Então, a gente precisa ter um pouco mais de compaixão. Certa vez, uma moça trabalhou lá em casa, eu cheguei do trabalho e o papel higiênico estava em cima do vaso sanitário lá, sei lá. Aí eu falei para ela assim, você não botou no lugar? Não sei não, senhora. Eu falei, não sabe? Botar um papel higiênico no lugar? Né? Eu falei, que absurdo. Não sabe? Ela, não, na minha casa não tem isso não, senhora. Nossa, me quebrou. Nós somos assim. A gente acha que, como eu sei, o outro sabe. Se eu falo, por exemplo, eu trabalho com piscina, né, filtro, essas coisas. Aí, se eu for explicar para a pessoa sobre decantação, não sei de quê, a pessoa que nunca ouviu a palavra vai dizer, mas como assim decantar? O que é? Tem que explicar, porque eu entendo aquilo que eu estou falando, mas a pessoa é a primeira vez que ela escuta. Então, são essas pequenas coisas que a gente precisa trabalhar em nós, não é o outro que é isso, é aquilo, é ignorante, é limitado. A gente
sempre não tem paciência com a limitação das pessoas, né? Mas nós também somos limitados em algumas coisas, principalmente em relação a pessoas que têm um entendimento muito maior moralmente falando. Não estou falando de diplomas de universidade, estou falando de entendimento moral. Quando eu entrei no CEOI, havia um curso, até hoje, o curso de Agostinho e Paulo de Tarso. Então, a coordenadora, que hoje é muito minha amiga, ela lia aqueles textos de Agostinho, quem já leu sabe que coisa rebuscada, né? Voz, não sei o que lá. Aí ela lia e falava, ai, meu Deus, isso me toca tanto, que profundidade. Aí eu olhava para a garota do outro lado, assim, da mesa, entendeu alguma coisa? Eu falei, nem eu. Aí a gente ficava rindo. Mas ela já tinha aquele entendimento e ela pegava rápido o que Agostinho quis dizer naquela frase. E eu ficava boiando ali. Aí eu sempre falo lá nos estudos de domingo, que é o pessoal de comunidade, a maioria, né? Morador de rua, essas coisas, sobre isso. Nós todos podemos entender. Agora, precisamos querer aprender, querer nos esclarecer. E aquele que sabe um pouquinho mais, passar para aquele que não sabe. Porque isso aqui é leitura, mas a leitura é diferente de estudo. Quando a gente lê, quando eu entrei também no CEOI, eu estava olhando a biblioteca lá e vendo um monte de livros de André Luiz, né? Aí essa mesma amiga estava do meu lado, aí ela falou, já leu algum? Aí eu falei, já li todos. Aí ela falou, que legal. E estudar? Já estudou algum? Eu, não é a mesma coisa? Ela, claro que não. Estudar é outra coisa. Porque a gente lê e passa batido uma série de coisas que a gente não observa. Aí, quando nós estamos com um grupo conversando sobre aquele livro, aquele tema, fica mais fácil de pegar. Coisas que a gente, às vezes, passou batido. Isso é estudar na doutrina. Aí a gente sai mais esclarecido. E sempre eu coloco para essas pessoas lá, quando você quer ser melhor, você precisa fazer aquilo que você faz melhor. Se sua mãe era uma manicure, e você gostaria de ser uma manicure, e hoje manicure é uma arte. As pessoas fazem desenhos na unha, coisas maravilhosas nas unhas, e você pode se especializar naquilo e ser melhor até que a sua mãe. Se seu pai era um pedreiro e você gostaria de ser um pedreiro como seu pai, vai fazer um estudo sobre isso. Hoje em dia na internet tem um monte, explicando um monte de coisa. Você será um excelente pedreiro, você será um artista, porque a pessoa que trabalha com coisas, com massa, é um artista, é um artesão, né? Porque ele lida construindo, encaixando, fazendo o melhor que ele quer, como se fosse para ele, para a família. Mas não, a pessoa economiza no material, ou faz de qualquer jeito que não é meu, se cair, caiu. Né? Por isso, as aflições vêm. Vêm por quê? Pelo nosso orgulho, a nossa preguiça, o nosso egoísmo. Não é pelo outro. E quando as coisas acontecem, tipo uma tsunami, o que você fez para que isso acontecesse? Agora, quando você faz uma coisa de qualquer jeito, porque um erro é uma coisa assim que nós precisamos prestar muita atenção. Que às vezes a pessoa diz assim, erra na área médica, por exemplo, né? Quantos erros existem aí e que a pessoa parte dessa para outro lado, às vezes por causa de uma falta de atenção de alguém. E a gente nem ficou sabendo. Eu vi uma série atualmente, de uma temporada só, que começa com um acidente, né? Um acidente com num aniversário de criança. Então tem um negócio, aquele negócio de pula-pula, que amarram no chão, né? E as famílias eram muito ricas, então contratam tudo, e o empregado daquele
rico que fez a festa, vai lá e amarra as coisas e deixa um sem amarrar. Nisso vem uma ventania muito forte na festa e aquilo voa, com várias crianças em cima. E 3 crianças morrem. E o filme começa assim, né? Aí você vê, todos caem querendo matar o cara, né? Como ele pôde fazer isso? Eu perdi meu filho por sua causa, né? Por quê? Porque um erro que parece uma bobagem, pode se transformar numa coisa gigantesca. Então, fazer as coisas de qualquer jeito, eu faço, eu vou receber no dia do meu pagamento, estou aqui à toa, não quero nem saber, vem você. Médicos mesmo nos atendem dessa forma. Às vezes, nem olham para a gente. Estão lá, com a cabeça baixa, tá bom, vai ali, passa lá, passa lá. Coisa horrível. Isso é o quê? Falta de quê? De amor. É falta de Deus? Talvez ele tenha Deus, sim, da forma dele, mas não tem amor. O que falta e que nós precisamos aprender é amar, para entender. Então, amar-lhes para os quais a pessoa em nada contribuiu, mas de repente é atingida. Então, a gente entende que é uma coisa que não é dessa vida. É uma coisa que, de repente, por mais que a gente tenha agido com prudência, né, com seriedade, honestidade, não foi suficiente para nos poupar dessa dor. Mas ela virá. E o importante, mais importante, nessa situação das dores, das aflições, é que a gente se trabalhe o orgulho, o egoísmo, a nossa questão de achar que eu sei mais do que o outro, ou que o outro é inferior a mim. Nós somos todos iguais. Se você olhar, aprender a olhar com compaixão para o outro, aquilo vira um hábito. É como falar mal da vida dos outros. Tem a companheira, a Luzia Matias, que ela sempre conta essa história, né? Que ela estava todo ano ela se reúne, né? Ela é médica e se reúnem com os amigos da universidade para conversarem. E sempre falam da vida dos outros, da filha não sei de quem, que casou, que está grávida, que não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela entrou para a doutrina e começou a evitar de ir nesses encontros, porque ela ficava calada. Ela não tinha mais assunto, porque aquilo para ela mudou completamente. Mudam os valores, a gente passa a ver as coisas de outra forma, a gente evita comentários maliciosos, né? Porque às vezes a gente se encontra sempre com aquela pessoa e a pessoa fala a mesma coisa. Vem falar de alguém, você está fulano comprou um carrão, já viu o carro do fulano? Já viu a casa do fulano? Já viu a roupa do Beltrano? Viu a roupa que estava palestrante? Viu? A gente é assim. Em vez de ouvir o que o cara está trazendo, o que aquela pessoa ali na frente, que é igualzinha a todos, mas está num esforço de ler, de trazer, de sentir a doutrina espírita, vem aqui para isso, para si mesmo e para buscar amenizar um pouco desse peso que Jesus disse, né? Que o fardo com ele era mais leve. Mas é com ele, não dizer, como meu sobrinho falou no dia do meu aniversário evangélico, ele falou, tia, oro para que você conheça Jesus. Aí eu falo para ele, eu já conheço Jesus. E ele acha que eu não conheço. Tudo bem, ué, eu vou ficar discutindo, entendeu? A gente passa, entendeu? Fala alguma coisa, escuta e passa. Não leva aquilo pessoal. Nós levamos para o pessoal. Aí ficamos magoados, né? Aí, de repente, a gente se vê com um tumor, com um câncer, porque o que é o câncer? O câncer nada mais é do que isso, as mágoas, os nódulos que a gente vai, que sai tudo no corpo físico. Tudo que eu, espírito, sinto, tudo que eu, espírito, trago mal trabalhado, vai sair de algum jeito em mim, no meu corpo, nesse corpo que eu trouxe nessa vida. Então, que a gente aprenda a desmanchar um pouco esses nódulos, ver as coisas de outra forma, porque as aflições
quando você está mais brando consigo mesmo, elas vão diminuindo, as aflições ficam tão menores que é como aquele copo cheio, né, de água limpa com água impura saindo. Nós não estamos ainda transparentes, nós estamos ainda um pouco opacos, mas estamos no trabalho de colocar a água limpa de Jesus em nós, né? Então, o importante é a gente saber que nenhum de nós nasce sem planejamento. E esse planejamento é simples. Estar melhor quando for embora do que quando aqui chegou. É fácil isso? Fácil é dessa, né? Muito fácil. Olhar para o outro com compaixão, ver o outro falar coisas que te doem. A gente pode sentir naquele momento a dor, a mágoa, né? Mas depois tenta, não fica mastigando aquilo e não comenta com ninguém. Isso é um ponto que eu tenho aprendido. Porque, às vezes, alguma coisa me fizeram que eu sinto que doeu em mim, principalmente quando é alguém que a gente ama, né? Um filho, um neto. A gente sente assim, poxa vida. Igual eu falei outro dia para o meu neto, poxa, eu te amo, vovó te ama. Ele, o que tem isso? Eu falei, nada. Entendeu? Eu levei para o lado do amor, para ver se... Então, mas a gente vê que é um jovenzinho ainda. Por que eu vou guardar mágoa de uma pessoa que eu amo? Então, nós ainda guardamos mágoa de quem a gente ama, mas de quem a gente não ama. De quem a gente não ama, a gente não quer nem saber. Ah, eu não tenho raiva dele, não. Eu perdoei, mas não quero que ele passe na minha frente, nem vá na minha casa. Então, você não perdoou. Porque perdão é uma coisa que a gente não quer o mal do outro, mesmo que você não trate ele com aquele afeto, aquele amor todo, mas você não quer o mal dele. E se ele um dia precisar, igual eu tenho uma amiga, que o marido abandonou, né, ela e os filhos, para uma menina lá que ele conheceu, foi morar com a garota. Isso há mais de 30 anos. E ela ficou muito mal, porque eles se davam muito bem, ela achava que se davam muito bem. Só que aconteceu isso, acabou o amor, ele se interessou por outra pessoa e foi embora. Passaram-se os anos, os filhos cresceram, e um dia foram visitar o pai, chegaram lá, o pai todo sujo, caído no chão, a casa uma baderna, ele estava doente, não falou para ninguém que estava doente, a garota simplesmente foi embora, abandonou ele. Aí falaram com a mãe, né? Mãe, encontrei meu pai lá caído todo doente, está muito mal. Aí ela falou, traz ele para cá, vou cuidar dele. Aí as pessoas, que absurdo, não é? Porque é assim que nós somos. A gente não tem essa grandiosidade, então critica o outro que faz. Pô, o cara que fez isso contigo, você vai botar ele dentro da tua casa? Que coisa horrível, eu não faria isso. Poxa, olha só o que ela fez. Ela simplesmente tratou ele como aquele irmão que precisava dos cuidados dele naquele momento. Entende? Isso é o quê? É um ser, um espírito que é um pouco mais elevado em questão de compaixão, né? De perdão. Ela falou, Vera, eu não deixo de sair, mas ele está lá limpinho em cima da cama, eu saio, vou tomar minha cerveja, que ela toma cerveja, aí vou lá, mas eu volto e cuido dele. Deixo ele limpinho, alimentado e saio. Mas não deixou ele abandonado do jeito que ele estava. Então, essas pequenas coisas, dói nela aquele passado? Não sei, talvez, né, ela ainda lembre, claro, a gente não tem Alzheimer, a gente lembra, né, que aconteceu isso, mas não fica se martirizando com essas coisas. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhando cada dia um pouquinho, para que nós mesmos possamos estar melhores, nos sentir mais felizes em viver, porque senão, gente, tem pessoas que simplesmente se isolam. Tem momentos, inclusive, eu já tive alguns momentos de pensar, vou chutar o
balde, vou sair da doutrina, vou fazer não sei o que lá. É o desânimo. E o que acontece quando a gente desanima? Os nossos irmãozinhos, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nem desamparados pelos nossos protetores, assim como nós também atraímos para perto de nós aquilo que a gente pensa e sente. Quando a gente fica desanimado, vem algum irmãozinho que vai lá e potencializa aquilo. É mesmo, se encosta até na gente. É mesmo. Chuta o balde, isso tudo é palhaçada. Vai não sei para onde, se tranca dentro de casa. Aí a gente desperta. Epa, peraí, não, eu vou estudar. Pego o evangelho, abro, começo a estudar, entro num estudo online e vou buscar, porque se eu não fizer a minha parte, o meu esforço, não vai adiantar nada. Nada, esse ambiente aqui que está trabalhando em nós, muitas coisas que nós temos ainda com nódulozinhos, eles estão aqui, ó, trabalhando e desmanchando. Essa energia que está aqui dentro, que já está há muito tempo, ela está trabalhando, apesar que a gente não se atenta para isso. Então, meus queridos companheiros, mesmo que a aflição venha, o esclarecimento é a coisa mais curadora na nossa vida, porque quando a gente tem esclarecimento, a gente desperta. A gente não se deixa ficar entorpecida pelos nossos defeitos, né? Porque tem pessoas que têm aquele defeito de se entregar a uma tristeza. Lembram quem é mais velho aqui? Ó vida, ó azar. Tem pessoas que são assim, infelizmente. Tudo acham, vivem reclamando, nada está bom. Tem uma amiga que vem aqui às vezes e ela fala, eu encontrei com ela outro dia que ela está sumida. Aí eu falei, oi, quanto tempo que eu não te vejo? Ela falou, eu estou tão mal, você não sabe o que aconteceu. Aí dá vontade de quê? De você fugir, mas aí é nesse momento que a gente para e deixa a pessoa desabafar e passar para... Eu sempre falo, isso tudo vai passar, tu sabe disso, né? Você já sabe de tudo. Faz a tua parte, vambora. Ah, não tenho coragem de ir lá no José o Carpinteiro. Então, a gente sabe que depende de quem? De nós. Nosso esforço. Nosso esforço. Não é o outro que... meu marido não deixa. Minha mulher não deixa. Comigo nunca houve isso. Não deixa, eu vou. Porque eu sou uma pessoa que o dia que eu desencarnar, eu vou para algum lugar. E o marido talvez vá para outro. Ou nós vamos para o mesmo lugar, não sei. Mas eu faço o meu caminho. Estou abrindo, né? Estou cortando a grama para eu passar. E assim somos todos nós. Que cada um de nós tenha, nesse início de ano, essa oportunidade, essa força, essa coragem de continuar caminhando e buscando esclarecimento. E nada melhor que a doutrina espírita. Mesmo que a gente veja uma minoria, mas a gente sabe que ninguém está sozinho. Não é o fato de estarmos aqui só que estamos acompanhados. Em qualquer lugar aí fora. Que Deus nos abençoe, que nós continuemos com coragem de continuar estudando, de continuar nessa luz do Evangelho de Jesus. Tá bom? Muita paz para todos. Jesus nos abençoe.